Olá e sejam bem-vindos a mais um Foi de Letra Debate, o nosso terceiro programa, né, em definitivo, na íntegra. Todos sejam bem-vindos, João Raul, novamente, Guilherme, Júlia e Rafael Mantovani, todos aqui na sua segunda participação. Hoje, novamente, muito futebol. Eu acho que a gente gosta pouco de falar sobre futebol. O que eu vou querer? É uma simples pergunta, é bem simples. A classificação do Corinthians foi. E vocês vão completar a frase com forçada, indigesta. Fala outra coisa ofensiva aí. E eu vou começar pela Júlia. E é essa pergunta. A classificação do Corinthians foi? Olha, eu acho que, entre aspas, meio merecido, eu diria. Eu acho que não fez um campeonato bom, mas tanto o jogo contra o Palmeiras, que eu achava que o Corinthians não ganharia, ganhou jogando bem até contra o Palmeiras, assim, ganhou merecidamente. E ontem também contra o Oeste, que não é um time muito bom, conseguiu também ganhar. Não acho que assim, acho que eles não estavam fazendo um bom campeonato, não tem um time bom esse ano, mas de certa forma mereceu, porque fez os 2 últimos jogos que precisava para classificar, bons, entre aspas, então conseguiu classificar. De certa forma eu acho que mereceu. E aí, João Raul, a classificação do Corinthians foi? Um misto de sorte com competência de 2 rodadas, né? Porque era um time que até então tinha feito bons papéis em clássicos, né? Segurou a casinha, travou o São Paulo e jogou, acho que, a melhor partida do ano contra o Santos. Me corrijam aí se eu estiver até exagerando muito, mas para mim foi a melhor partida que o Corinthians fez no ano contra o Santos, mesmo com o Janderson expulso. Injustamente. Só que assim, exato, também concordo, mas só que assim, você não pode jogar só Palmeiras, Corinthians e São Paulo, Palmeiras, Santos e São Paulo. Você tem que lembrar que você tem que pegar Água Santa, Botafogo, Ituano. E nesse campeonato à parte, com o time do interior, o Corinthians estava devendo. Né? Ainda está devendo, né? Porque ganhou do Oeste, do Botafogo. Inclusive foi rebaixado o Oeste, né? O Oeste, não, o Botafogo. O Oeste era lanterna. O Oeste é lanterna e o Botafogo salvou na última. Então, assim, foi um misto de sorte com 2 rodadas de competência, né? Que foi dessa pós-pandemia. Ainda contou com uma forcinha do São Paulo e do próprio Guarani, que pra mim, eu já tinha cantado a bola antes da pandemia que o Guarani não classificaria. E aí, Gui, a classificação do Corinthians foi? Eu acho que foi, como o João Raul falou, sorte, uma parte de sorte e uma grande parte de incompetência, tanto dos adversários do Corinthians quanto dos concorrentes diretos, que era o Guarani no caso. O Guarani conseguiu perder o jogo pro Botafogo, que era o lanterna do campeonato até então. O Botafogo perdeu o último jogo também e não era um time bom, conseguiu 2 contra-ataques ali no jogo inteiro, foi pressionado pelo Guarani, 2 contra-ataques, fez o gol. E o Corinthians também, o Corinthians conseguiu vencer o jogo com as calças na mão, né? Contra o Palmeiras, conseguiu aquele gol na falha do Everton e do sistema defensivo. E no padrão Carille, né? Padrão Corinthians. Respeita o padrão Carille. Padrão Carille, 1-0, segura a casinha ali e Cássio ajuda nós. Que isso aí ganhou um Brasileirão. Essa receita aí já é antiga, desde 2007 ali já tá no Corinthians a receita. Vem dando certo, mas a intenção de contratar o Thiago Nunes foi para mudar essa ideia de jogo. Só que com o que ele tem na mão, não dá. O que ele tem na mão tem que jogar estilo Carille do jeito que jogou. E também jogou o último jogo contra o Oeste, que é um time fraquíssimo. Ele mereceu a lanterna. Se tem um time que merece ser lanterna no campeonato, foi o Oeste. Porque eu assisti o jogo deles contra a Ponte Preta, no último jogo. Foi um jogo horrível. Se eu não me engano, eles ganharam acho que 2 jogos no campeonato, 1 jogo no campeonato. Ganhou da Ponte e ganhou do Ituano. Sim. Time fraquíssimo. E do Ituano logo na segunda rodada ainda. Sim. E o Guarani também. Fraco, começou muito bem o campeonato, mas depois, principalmente ali, antes de chegar a pandemia, já tinha caído. E depois que chegou a pandemia, depois da volta, perdeu pro Botafogo e conseguiu perder ontem de 3-1 pro time do São Paulo,
Eu não achei que o São Paulo estava jogando com uma raça tremenda, jogou administrando o jogo e viu espaço para fazer 3 gols. E aí, senhor Rafael Mantovani, tá atento, tá quieto, tá pensando, tá refletindo nessa mente aí. A classificação do Corinthians foi? Complicada, muito complicada. Uma classificação assim, que custou muito pro Corinthians. Eu falo assim com, né, tranquilidade, mas entre a gente assim que essa paralisação salvou o Corinthians do rebaixamento, porque o que estava apresentando, o Corinthians estava caminhando a passos largos para ir para 2 do Paulista. Essa paralisação ajudou muito, até internamente, né, o Corinthians vem vivendo algumas crises internas ali de administração financeira, inteira, tá assim. mas E principalmente também, né, essa crise financeira e essa crise de política do Corinthians é coisa recente, vem de 1910 só. só Só. Só Bobagem. isso. Mas, assim, essa crise se alarmou com, assim, se alarmou muito durante os últimos 2 anos aí, podemos dizer, e essa paralisação ajudou muito o Corinthians a internamente se reestruturar ali momentaneamente para o decorrer do Paulista, né? Até mesmo antes da paralisação, o Thiago Nunes corria o risco de não chegar ao final do Paulista ainda no cargo de técnico do Corinthians. Então, essa classificação do Corinthians, nesses 2 últimos jogos, o Corinthians voltou a adotar o estilo Corinthians, né? Contra o Palmeiras, fez gol, aliás, venceu os dois jogos, tiveram gols de bola parada, tanto contra o Palmeiras quanto contra o Oeste, e foram gols feitos pela defesa, né? E nenhum Sim. gol pelo ataque. Ontem, né, quando o Oeste jogou contra o Oeste, o do Ederson é um meio-campista, então Volante, né? volante, foi uma finalização de fora da área, o mérito dele, porque ele finaliza bem mesmo de fora da área, mas o ataque do Corinthians não produz, é ineficiente. E essa responsabilidade de marcar gols ficou para a defesa e pro Ederson, né, se não estiver enganado, Isso. que fez também um gol em uma falha grotesca do volante também do Oeste, que rouba a bola, consegue perder ela e Não volta pra marcar. desiste do lance. Lógico, né? É por isso que caiu. Exatamente. Com todo respeito. Por que será que o Oeste caiu? Pô. Com todo respeito, mas são esses detalhes que a gente percebe que faz um time brigar por um título e um time brigar por rebaixamento, né? E para você ver que não foi, a classificação do Corinthians não foi porque o Corinthians fez 2 jogos espetaculares. Não. Eu tava assistindo o jogo do São Paulo e ouvindo pelo rádio o jogo do Corinthians. O time do Oeste, em determinadas partes do jogo, pressionou, conseguiu boas A maior parte do No jogo. começo do jogo, O primeiro cara fez tempo- milagre já. O primeiro tempo praticamente inteiro foi do Oeste. O Corinthians você- melhorou no segundo tempo quando o Ederson entrou, inclusive. O time do Pode Corinthians ser tomar titular contra o posição. Bragantino, né? Ele é bom jogador. Deve No Cruzeiro, ser ele e o Cantillo no meio campo. ele é bom jogador. Mas pra você ver que o Corinthians conseguiu tomar pressão pro lanterna do campeonato, que perdeu pra maioria dos times, conseguiu tomar uma pressão num jogo que ele precisava ganhar o jogo para se classificar, que era para ser o E depender de outro resultado ainda. Sim, os dois Não bastava precisavam só de ganhar. resultado, mas o Corinthians mais ainda. O Corinthians é um time grande. Ficar fora na primeira fase de um Paulista é muito É mais ridículo. vergonhoso do que o Oeste cair. Sim. E vou falar pra você, se o Corinthians passando ou não no Bragantino, a parte do Corinthians já tá feita, né? Entre aspas, a nossa parte tá feita. O Corinthians a tá no obrigação lucro. é passar da primeira fase. O Corinthians É. saiu no lucro. Um time que estava, como eu disse, caminhando a passos largos para ser rebaixado. Paralisação ajudou muito o Corinthians a se reestruturar ali momentaneamente, acertar algumas coisas, principalmente com o Thiago Nunes, que estava querendo mudar a filosofia de jogo. Voltou Sim. agora ao estilo, como eu gosto de falar, o estilo Corinthians de jogar. Enfim. E fora, né, e como eu disse, além dessa vitória, o Corinthians precisava ganhar e depender do resultado do São Paulo contra o Guarani também para classificar. Então, foi uma classificação muito complicada do Corinthians,
E eu não digo assim merecida, eu acho que foi, como o Guilherme falou, incompetência dos rivais, que principalmente do Palmeiras. O São Paulo, assim, a bucha caiu no São Paulo, assim, a bomba veio no colo depois. Mas o principal responsável por reabilitar o Corinthians foi o Palmeiras. Sim. Quase sempre, né? Sempre. Parece que. Não, tipo, não é nem brincadeira. Nos Parece que últimos sempre anos- é assim. O time tá mal. Ganhou do Palmeiras, opa, acordamos. É que nem o Brasil. O Brasil tá em uma fase só marcar um amistoso com o Chile que Pronto, já era. fechou, ganhou Copa. Ganhou 5 Pode assim pegar. já. Pode pegar a Argentina também. É. Gostoso. É, hoje em dia Também. também. Hoje em dia Casemiro também tá. anulando o Messi já era. Cara, pessoal, ficando aí em Corinthians, senão vocês vão falar aí de Brasil, seleção, conheço vocês. Se o Manto tivesse uma coca na mão dele agora, isso ia render. Falasse que até Ou aula açaí, ainda, né? ele ia ficar mais tempo. Ou um açaí. Ou um açaí. O açaizão é bom, hein? Eu vou perguntar pra todo mundo. Manda bala. Se tivesse ficado na primeira fase, o Thiago Nunes ele ia ser mantido como técnico? Pessoal, se controla que eu quero começar pela Júlia, tá? Viu? Falei? Vamos na garganta do João Raul. Eu acho que por enquanto iria. Eu acho que, assim, claro que o Corinthians não classificar para a segunda fase do Paulista é ridículo. É muito pouco para um time que é grande no Brasil, é grande no estado. Mas eu acho que não mandariam o Thiago Nunes embora. Não por enquanto. Depende de como começasse o brasileiro depois também. Mas eu acho que não mandaria ele embora ainda. Vai, João Raul. Sacia essa sua vontade insana. Eu concordo com a Júlia. Que ela falou que pra mim tem a colocação perfeita. Até porque, se a gente voltar alguns anos atrás, quando caiu pro Tolima, por exemplo, o Tite foi bancado pelo Andrés. E é o mesmo Andrés que hoje preside o Corinthians ainda, né? Então eu acho que ele bancaria, sim, o Thiago. E pelo menos até o final do ano o Thiago estaria empregado. Depois disso, do andar do brasileiro, aí é outra história. Mas eu acho que a princípio manteria até o final do ano. E aí, dupla de 2? Eu acho que o Corinthians ia manter o Thiago Nunes, assim como eles falaram, mas se tomassem, se perdesse uns 2, 3 jogos ali, ou empatasse jogando mal, já ia cair. Encerra aí, Manto. Olha, é muito difícil, porque aqui no Brasil a gente está acostumado com uma cultura de técnicos com vida curta, né? Eu acho que o torcedor brasileiro, no geral, está mal acostumado. Ele quer o resultado para já, né? Ele quer que o técnico chegue e seja campeão mundial da Libertadores, do Brasileiro. Não é assim que as coisas funcionam, né? A gente tem vários exemplos na Europa de técnicos que tiveram anos de trabalho até conseguir um resultado bacana. Falamos isso no último programa. Falamos isso no último programa. Que hoje montou o melhor time do mundo na atualidade, demorou 5 anos. O Klopp, né, é o maior exemplo da atualidade. Ele chegou em 2015, se eu não estiver enganado, 2016. Outubro de 2015. Então, e Olha o sorrisinho do Gabriel. E prometeu, se vocês me derem 5 anos, eu prometo colocar o Liverpool de novo num patamar que ele merece. E realmente foi isso que aconteceu. Deixaram o cara trabalhar e ele contratou peças importantes. Enfim, a gente não vai se alongar nesse assunto. Mas é o que falta aqui no Brasil. Os técnicos terem trabalho, terem tempo para trabalhar. Por outro lado, a gente tem uma safra muito difícil de técnicos assim de lidar. Muito, assim, hoje em dia a gente tem muitos técnicos macaco velho, né, como a gente costuma dizer, muitos medalhões, técnicos medalhões ali. E eu já disse isso na minha primeira participação, esses técnicos parece que eles têm preguiça de estudar o futebol, parece que só com o que eles ganharam ali nos anos 90, nos anos 2000, tá bacana e os caras querem viver disso pro resto da vida. Enfim, eu não sou um comprador dessa ideia de você estagnar no seu estudo sobre o futebol, principalmente tratando de um técnico. Eu aposto muito em técnicos que gostam de estudar. O Luxemburgo, assim, embora ele tenha cometido alguns erros no jogo contra o Corinthians, é um cara que
mesmo sendo medalhão, ele mantém, ele gosta de estudar e continua estudando futebol para sempre melhorar o desempenho dos times dele. Né? A gente tem o Rogério Ceni, que é um técnico novo e é um baita estudante, né, como vocês preferirem. O Thiago Nunes é outro cara muito inteligente que gosta de estudar. Enfim, é muito difícil a gente definir, mas se tratando da realidade do Brasil, eu acredito que o Thiago Nunes teria vida curta no Corinthians se não conseguisse trazer algum resultado positivo de imediato. De imediato, exatamente. É o que o Mantovani falou, que o Klopp pediu 5 anos, né? O Thiago Nunes em 4 anos. Em muitas entrevistas ele já falou que ele precisava é necessário uns 30, 40 jogos para mudar a filosofia que está tão praticamente uma temporada, 1 ano pelo menos. Sim. Eu comentei isso. Imagina se ele chega falando em 4 anos. O time, ele é viciado. Ele é viciado em jogar retrancado. Um viciado, você não vai tirar droga no dia dele. Falou, tá curado, fera. Não, você não vai fazer isso com o cara. Uhum. É tempo, é questão de tempo. E eu acho que se o Andrés, né, é que ele não vai ficar. E o Mário Gobi, que falam que vai entrar, não é o presidente mais paciente do mundo. Se o Mário Gobi realmente mudou, como ele falou, e ele for paciente, cara, você senta e fala, mano, eu sei que o time é ruim, é ruim, é péssimo. E eu vou tentar te dar esse tempo, mas eu não te prometo nada. E sendo assim, toca a tua vida. E a gente vê no fim do ano o que vai ter de fruto. Porque se ficar esse vício, o Corinthians cai. Sinceramente, cai. Eu acho que Santos e Corinthians esse ano tem um grande risco de, se não mudar e essa confusão política e financeira continuar, tem um grande risco de cair, de brigar. Então, pelo menos. Que o Santos é mais político. O Santos político e financeiro, porque tá todo mundo indo embora de graça. Então eles não estão tendo respaldo nenhum de dinheiro, estão ficando mais falidos, estão devendo dinheiro. E o Corinthians ele tem esse mini respaldo. E quando voltar a torcida, você não vai falar, não. Os ingressos vão salvar o Santos, vai salvar a bilheteria que vai salvar. Não vai, porque a vila é minúscula e não vai salvar o Santos. Não é que nem a Arena, que rende 3 milhões por jogo, mais ou menos. Mas a Arena também não rende pro Corinthians, né? Não, porque o valor vai e já paga. Dela vai pra Arena. Paga. Mas 3 milhões comparado ao quê? Qual que foi a última renda do Santos? 400 mil e pouco? Ah, por aí, no máximo. É dinheiro de pinga no futebol, isso. Uhum. Não paga nem dinheiro que clube de série D e C dinheiro que clube de série D e C tem com bilheteria, se bobear. Se bobear 8 anos, arrecada isso em 2 jogos. Do Paulista. O Santos ele vai ter que viver de Pacaembu. Não mais, né? Pacaembu. Não mais, o Pacaembu já perdeu o tobogã, vai reformar tudo. Vai abrir reforma. Falamos de São Paulo, de Corinthians, né? De São Paulo e agora. Eu tô adiantado aqui nos temas. É empolgação porque o pessoal ele tá muito animado. Vamos abrir aspas pro Lugano, vai aparecer aí na tela. Classificados em primeiro no grupo. Partimos agora para um jogo difícil contra o Mirassol. Grandeza não se mede apenas pelas conquistas e pelo patrimônio. Se mede também pela forma como se comporta, pela conduta. Não poderia ser diferente. Temos história e essência para honrar. Valores necessários para jogar aqui. Valores que vão além do esporte. E por que o Lugano fez essa postagem, né? Durante a semana, houve uma grande discussão entre corintianos, palmeirenses, são paulinos, santistas, todo mundo. Aquela hashtag que se formou no Twitter, que é o Entrega São Paulo. E eu vou perguntar, geral, quem já quiser começar falando pode, mas a minha opinião só vou pedir pra me deixar por último. Só. Tá bom. A minha opinião é que eu não consigo entender como uma torcida como a do São Paulo, que torce pra um time deverasmente gigante, deverasmente grande, pode se diminuir a esse ponto de cobrar o time porque ganhou. Nunca vi isso. Você quer começar, Rafa? Você pulou aí da cadeira agora. Sim. Quase. Não, só é porque é um assunto que
Peste, Formigas? assim, Não, mas assim, primeiro eu queria deixar claro que a maior parte dessa torcida é da Independente, da principal torcida organizada de São Paulo, que eu não sou a favor, particularmente. Não gosto do posicionamento político deles, seja político com relação à política interna de São Paulo e político com relação à situação política do Brasil mesmo, mas isso não vem ao caso. Eu posso ser um pouco duro, mas eu acho eles muito hipócritas e gostam de ser, como posso dizer, eles apoiam a causa que para eles que vai favorecer eles mais. Então eles metem o pau no Leco, falam mal do Leco, mas quando surge a oportunidade de tirar foto lá, tá lá, abraçado com o Leco, né? Tirando foto, fazendo propaganda do cara. E então qualquer posicionamento que eles tiverem, eu dificilmente não vou ser contra. A maioria eu vou ser contra o posicionamento deles. Agora falando sobre essa hashtag, como eu disse no quadro anterior, a responsabilidade de eliminar o Corinthians era do Palmeiras, a princípio. Porque o Palmeiras teve a chance, estava com a faca e com o queijo na mão, teve a chance de ouro de eliminar o Corinthians, ou pelo menos diminuir praticamente a zero as chances do Corinthians se classificar. E jogou na quarta-feira passada contra o Corinthians, perdeu numa falha de marcação ali na bola parada, e não conseguiu produzir o jogo inteiro. Lógico, teve mérito do Cássio, que fez ótimas defesas, mas teve também o desmérito, como posso dizer, a incapacidade do Palmeiras não conseguir matar o jogo, de não conseguir fazer. Martelava, perdeu inúmeras chances, alguns jogadores ali tomaram algumas decisões erradas, e acabou que a bomba caiu no colo de São Paulo. E o pessoal tá achando que a culpa do Corinthians ter se classificado é de São Paulo, é o São Paulo lá, tá, não quis entregar o jogo. Não é assim que funciona. E eu bato palma para o posicionamento do Lugano, porque é assim que um gestor deve se posicionar, que um ídolo deve se posicionar. Ele deu a tapa à cara e mostrou realmente como alguém deve respeitar a instituição São Paulo. Que ali, pra gente que está de fora, é muito fácil criticar os caras. Porque não entregou, é um rival, não sei o quê. Né? Mas não é assim que funciona. Existem profissionais lá. O jogo do São Paulo contra o Guarani tiveram garotos que dificilmente têm oportunidade de jogar. E são profissionais, estão lá recebendo. É uma profissão. O futebol não é diversão para o telespectador. Para quem joga é profissão. E a gente tem que saber respeitar isso. E é difícil para a gente porque a gente é torcedor. Não adianta. A gente é torcedor, a gente quer que o nosso time faça a nossa vontade. E não é assim que as coisas funcionam. A gente tem que pensar também pelo lado profissional, pelo lado dos jogadores. Eu, particularmente, não fui a favor do São Paulo entregar o jogo. Primeiro porque o São Paulo, no jogo contra o RB, fez um bom jogo, perdeu muitas chances e estava com o time titular. Então, querendo ou não, perder aquele jogo para uma equipe muito bem estruturada, muito bem montada, com ótimos jogadores, com um técnico muito inteligente, você, querendo ou não, perder o jogo, você acaba baixando sua moral, você perde moral com isso, você fica inseguro. E o Diniz foi muito inteligente de tirar da reta o time titular de São Paulo e jogar a responsabilidade nos garotos, que, como eu disse, dificilmente tem oportunidades, então quando eles têm, eles vão entrar e vão comer grana, vão comer grama, eles vão querer morder a testa do adversário, os caras vão dar a vida dentro de campo. E isso é muito bacana, porque você vê a diferença, às vezes, de um cara que está acomodado ali na titularidade e um moleque querendo ter a chance, e quando tem, o cara mostra serviço. Tudo bem, o Guarani era um time bem inferior ao RB Bragantino. O RB é candidato ao título, né? É um dos favoritos, com certeza. E o Guarani brigou ali por meio de tabela do Paulista, quase classificou, mas ficou por isso mesmo. Respeito o Guarani, mas não tem como a gente desmentir. Era uma equipe inferior ao do RB. É obrigação ganhar? Agora é obrigado? Mais do que obrigação. E se trombar o Corinthians e for eliminado ou perder o título? Tem que cobrar. Agora o São Paulo é obrigado a vencer o título.
Porque a partir do momento que você ganha um jogo, você pode... Tudo bem, todos são profissionais, é óbvio que ninguém vai entrar para perder. Ainda mais, como o Mantovani falou, eram garotos, eles estavam buscando sua oportunidade. Mas a partir do momento que você classifica o seu rival, você ajuda o seu rival a se classificar, você tá matando no peito e falando, ó, pode vir que eu passo por cima. Automaticamente você tá falando isso. Pode vir que eu passo por cima. Então você tem que ir lá e passar por cima. No, é igual a maioria das pessoas estão falando, né? Pra ganhar o campeonato, você não tem que escolher adversário e tal, beleza. Mas entre você enfrentar um time pequeno do interior que não joga bem, ou um time grande, com camisa, quando chega no mata-mata, ele vai lá e tem, entre aspas, sorte. Não tem, igual ano passado teve, não teve futebol, mas teve sorte em vencer. Você poder eliminar esse adversário, ok, pro torcedor, o torcedor pensa assim, eu vou eliminar um adversário direto ao título. Mas eu acho que dentro do clube não tem que ter esse pensamento, tá? Eles estavam certos, os meninos entraram, eles tinham que mostrar o futebol, até porque o Igor Vinícius é um jogador que aspira a titularidade, o Luan, o Paulinho Boy até mesmo também fez um golaço, ele também aspira a titularidade, o Hernanes precisa mostrar o salário que ele ganha, né? Precisa fazer jus ao salário que ele anda ganhando. Mas o torcedor, eu acho que é legítimo pensar, não, beleza, eu quero que entregue esse jogo, mas depois de uma vitória e cobrar, não. Aí eu não concordo. Porque, beleza, ganhou. Ele classificou os caras, agora vamos ganhar deles. Se eles passarem do Bragantino, vamos ganhar. Não tem essa. Você mencionou o senhor de Indaiatuba. Eu concordo com o que ele falou. Agora, se vocês classificaram, vocês que eliminem diretamente e ganhem o título. Se perder, vai pro Bragantino numa final, tudo bem, o time joga, o Bragantino tá jogando pra caramba. Agora, se você for eliminado pro Corinthians, tem que ter cobrança. E se perder o campeonato pro cobrança, independente do que acontecer. Palmeiras, então, a cobrança ela vai ser a mesma, vai ser a mesma intensidade? Tá, por quê? Porque senão quem tá, a Independente que tá cobrando agora vai falar, eu avisei, ó, passamos uma vergonha pra eles. Eles que esse time pífio a gente perdeu mais uma vez. Passamos mais uma vergonha. Aí, entre aspas, o time vai dar razão pro Independente. A gente devia ter eliminado lá porque a gente não ia ter perdido o jogo aqui, ia ter pegado um adversário mais fácil, teoricamente mais fácil, e teria avançado, poderia até ganhar o título. É isso que eu tô falando, entendeu? O São Paulo se autodeu essa obrigação. A gente classificou isso porque a gente não tem medo de ninguém. A gente vai passar por cima, então passa por cima. Eu acho que a cobrança sobre o São Paulo não é somente porque sobre o Corinthians. Acho que mesmo o São Paulo, por exemplo, cai para o Santos, por exemplo, vai cobrar da mesma forma. Claro que assim, o São Paulo ajudou o Santos a classificar, mas se perder para o Santos, a turma vai cobrar de qualquer forma e tem que cobrar. O São Paulo tá no campeonato, São Paulo tá fazendo um bom campeonato, não pode perder nem para Corinthians, nem para Santos, nem para qualquer outro time. Eu penso assim. Exatamente. Quanto tempo que o São Paulo não ganhou o Paulistão? O último foi 2015, 15 anos. 2005. Então, mas a cobrança não tinha que estar nisso, ô amigão, você tá 15 anos sem ganhar um campeonato, ô, vai lá, esse elimina o outro time. Não, esse é o meu ponto. Paulista. Por um outro rival, acho que pelo Corinthians teria esse peso maior pelo retrospecto dos últimos campeonatos, né? Porque sempre o Corinthians elimina o São Paulo num jogo elimina ou vence o título em cima do São Paulo num jogo na arena com gol no final do jogo. Que mostra claramente a falta de preparo psicológico de todo jogador que veste. Mas a maioria era garoto, né? Tinha quantos moleques naquele time de São Paulo? O do 2019? Tinha muita garotada até, tinha muita garotada, tanto que eles não queriam pegar medalha. Então, só que o problema, se fosse só em 2019, tudo bem. Tinha um monte de molecada. Agora 2018 com o Nenê quase 40 anos nas costas. Um monte de jogador, Diego Souza, jogador experiente, pô. Tem uma vida inteira. O que vai ser para São Paulo? Perder a final para um Bragantino? Não, melhor.
O que é pior? Cair agora pro Mirassol ou perder uma final pro Corinthians? Perder uma final Cair pro Mirassol. Pra mim, perder pro Acho Corinthians. que cair pro Mirassol é pior. Cair pro Mirassol. E aí, João? Acho que perder a final pro Corinthians vai ser mais humilhante, eu diria. Porque você perdeu pro teu rival, mas você cair pro Mirassol, com todo respeito ao Mirassol, é um time grande que tá brigando por título ali. Então cair pro Mirassol pra mim é pior. Eu também acho. Com todo respeito ao Mirassol. Pode falar, João, pode falar, depois eu concluo. Não, manda, Rafa, pode mandar. Eu ia falar que Não, eu vou rasgar de vez. a zoação, ela vai existir, independente se você cair pro rival ou se cair para um time de menor expressão. Se você cair pro Mirassol, ô louco, ó o São Paulo perdeu pro Mirassol, quem que é Mirassol? Time fraco, não sei o quê. Aí vai lá, o Mirassol na sequência perde, sei lá, pro Santos, pro Palmeiras, para quem for pegar. Aí chega na final, perde para qualquer rival, seja Corinthians, Palmeiras ou Santos. Vai ter zoação também. Então, no futebol, a gente tem que entender, como torcedor principalmente, que zoação vai existir. E a gente não tem como escapar isso. O único jeito de escapar é vencendo. E olha lá, o Flamengo ainda é zoado com cheirinho. E é campeão brasileiro, campeão da Libertadores, campeão da Supercopa do Brasil. Tava caminhando E porque para mais perdeu uma a ótima. Copa Rio, foi zoado de cheirinho, então... Foi campeão do Campeonato Gaúcho, do Campeonato Carioca. Então, Os caras assim, é tão bom que ganha até o Gaúcho. Ganha Só o tá Carioca. arregaçando. Caramba! É que com esse regulamento do Carioca, é capaz dos caras ganhar a Champions League, né? Não, agora eles vão pegar o que passar de Atalanta e PSG. Aí é campeão carioca. A zoação vai existir. E o jogador e os torcedores têm que saber lidar com isso. Eu, particularmente, eu acho muito mais humilhante você perder para um time de menor expressão do que você perder para o rival. O rival faz parte, é rival, tá? É por isso que se chama rival. Tá na história, uma hora você ganha, uma outra hora você perde, mas para um time de menor expressão, muito difícil, cara. Eu acho muito, o problema é que hoje o Mirassol joga mais que o Corinthians. Então, mas ainda assim... O Mirassol perdeu meio time. Mas mesmo assim, eu acho que... Beleza, eu acho impossível o São Paulo perder pro Mirassol. Isso é a minha opinião. Mas todos os torcedores acho que pensam assim. Se você perder, beleza, pro Mirassol talvez seria humilhante. Mas pro Corinthians, eu acho que seria a mesma coisa ou até maior, porque o São Paulo nunca conseguiu vencer um jogo, nem um jogo dentro da arena do Corinthians. O São Paulo, todo mata-mata apanha do Corinthians. É apanha mesmo, né? Não, beleza. A gente jogou muito lá na casa dos caras e não ganhou. Não, apanha. Quando vai lá, apanha. Então, pro torcedor São Paulino, apanhar mais uma vez é muito mais duro do que você, num jogo ali equilibrado, você tá pressionando o Mirassol, um erro do zagueiro, os caras vão lá num contra-ataque e faz o gol. Você não pode... Como é que você vai falar alguma coisa? O time tentou, mas não conseguiu. Agora você perdeu mais um jogo pro rival que você não ganha no mata-mata. Quando o jogo tá valendo mesmo, você não ganha, é mais duro. São Paulo foi eliminado 3 vezes seguidas, né, pelo Corinthians? Foi 2017 foi com o gol do Rodriguinho, se eu não estiver enganado, no final. 2018. Não, 2017 foi o fair play. 2018 foi a 2017 final. foi o fair play. Jô, né? Foi o Rodrigo Caio Day. O gol de canela do Jô. Aí 2018 foi aquele 1x0 com o gol no final do Rodriguinho que depois levou para os pênaltis. E depois da final. Isso. Vamos focar agora rapidinho um pouco mais sobre a torcida. Eu queria perguntar para a Júlia. Eu não vou querer questionar se é mais, se é menos torcedor, se respeita o time, se não respeita o time, mas qual que a que ponto chega uma torcida? Eu não sei se é muito respeito ao adversário, eu não sei se é medo, eu não sei se tá com raiva, eu não sei se é porque, mano, eu não quero perder, pelo amor de Deus, eu não quero perder de jeito nenhum a levantar uma tag como essa. Eu acho que pelo retrospecto que o São Paulo tem, de perder, como todo mundo já falou, de perder muito pro Corinthians em mata-mata, em final, eu acho que a torcida tem mais medo de perder pro Corinthians de novo. Então entrega por conta disso, porque querendo ou não, a torcida é muito coração, o torcedor é muito coração. Ele tá lá pensando, se meu time pode prejudicar o rival, eu quero que prejudique, eu não quero que meu time ajude a classificar, sendo do Corinthians, Palmeiras, qualquer outro time.
Mas, claro, que dentro de campo o jogador tem que entrar para ganhar o trabalho dele. Ninguém vai entrar para fazer o seu trabalho e fazer de qualquer jeito. É seu trabalho, você está ganhando por aquilo. Mas eu acho que a torcida, acho que mais levou a fazer isso, acho que é mais medo de perder de novo pro Corinthians. Mas não concordo com eles. É isso, João Raul, você pediu para ficar por último, então eu acho que a sua resposta ela vai pegar de tudo mais um pouco que a gente falou até agora. Só que a pergunta principal é, o que você acha de torcedor assim? Depois o pessoal pode complementar, fazer a réplica, a tréplica, mas vai lá, João Raul. Minha opinião clara, crítica. E não tô falando porque eu sou corintiano e porque agora, depois do último derby, a gente tem mais número de vitórias do que derrotas em qualquer um dos 3 adversários aqui em São Paulo. Mas, pra mim, você não é torcedor se você apoia que seu time perca pra prejudicar um time X, seja rival ou não, independente. Pra mim, se você torce pro seu time perder, irmão, ano que vem tem Paulista de novo. 2022 tem Paulista de novo. 23. Você vai ficar nessa de repetir, prefiro perder pra derrubar meu rival. Até quando? Cria uma porra de um time direito, briga com todo respeito, briga com essa merda dessa diretoria que São Paulo tem, e que hoje em dia os 4 que São Paulo tem, e hoje em dia os 4 estão muito mal. São Paulo estão muito mal de diretoria. Briga com os caras pra formar um time, pra ter dinheiro e formar um time que seja capaz de bater no seu rival dentro da casa dele, fora da casa dele. Eu acho que a partir do momento que você depende do outro pra prejudicar um rival, se o São Paulo tivesse ganho, por exemplo, em casa do Corinthians, o Corinthians dificilmente chegaria a ter chances de classificar no jogo contra o Palmeiras. Por exemplo. Aí cai naquilo que a gente falou, que a classificação do Corinthians foi muito mais incompetência dos adversários que tiveram a chance de tirar essa classificação deles do que do próprio São Paulo, especificamente em um jogo. Sim. E é por isso que eu falo, a partir do momento que você assume, sou corintiano, mas o Corinthians vai jogar com o Guarani e pode derrubar o São Paulo do Paulista. Irmão, caguei. Eu sou corintiano. São Paulo, pra mim, eu vou me preocupar. Eu como torcedor, agora falando como torcedor, sério. Eu vou me preocupar com o São Paulo quando vai pegar o São Paulo domingo, beleza. Essa semana eu tô preocupado com o São Paulo. Vou ver como é que os caras estão, vou ver como é que os caras estão jogando, quem tá machucado, quem não tá, quem vai jogar. Agora, não tem nada a ver. Eu nem sei se o São Paulo ainda vai pegar o Corinthians no Paulista esse ano, se vai pegar só no Brasileiro. Irmão, independe. Faça a sua parte. Se tiver ingresso para vender, você compra, você vai assistir seu time e apoia seu time. O rival, deixa que tem torcedor suficiente para cuidar de lá também. Essa é a minha opinião clara, assim, formada há muito tempo. Inclusive, eu fiquei pistola e defendi a saída do Felipe do Corinthians quando ele fez o bracinho do Horácio no pênalti pro Flamengo lá em 2009. Falei isso. Aí, do Felipe foi muito mais a ética do profissional, né? Porque pro torcedor, ok, você pode ter gente que pense, não, vamos entregar isso aqui lá, porque a gente vai zoar e tal. Mas um profissional nunca pode pensar isso. Ele não pode pensar em entregar um jogo por um adversário que, beleza, é um adversário, só que lá na frente você pode depender dele. Você pode depender dele. E se ele fizer a mesma coisa que você não vai lá ficar bravo com ele? Então, é um companheiro seu de profissão. Você pode jogar do outro lado também. E a parte do torcedor, eu acho que como a Júlia falou, é muito mais o medo de não. Pra eles de novo, não. Entendeu? Eu acho que não é nem medo. Depois eu concluo, mas eu acho que não é nem medo. Pra eles de novo, não, entendeu? Pode ser pra qualquer um, menos pra eles. É o que veio quando o torcedor de São Paulo viu pela primeira vez uma manchete na televisão. Corinthians depende do placar do São Paulo. A primeira coisa que vem na cabeça é tira agora. Da maioria do torcedor, né? Porque pra eles de novo não. Se eles podem enfrentar a gente lá pra frente, pra eles de novo não. Mas eu inclusive, antes do jogo, eu era um dos que pensava, se ganhar bem, se não ganhar, amém. Tanto faz pra minha vitória hoje. Entendeu? Eu não vou falar, putz, perdeu o jogo, velho, não acredito, não vou dormir à noite. Não. Pra mim ia ser indiferente a vitória ou a derrota. Justamente porque não valia nada o jogo para o São Paulo. O RB não ia perder nunca pro Botafogo. O São Paulo não ia conseguir chegar em primeiro e nem em segundo, porque o Palmeiras também eu achei que não ia perder pro Água Santa, e não perdeu. Mas na hora que começou o jogo, não teve como. Eu não consegui torcer pro Guarani
fazer um gol no São Paulo, ficar bravo porque o Volpe pegou uma bola do Guarani. Uma não, pegou várias. O cara pegou pra caramba. Não, o Volpe jogou pra caramba. Saiu o gol, Ontem foi, comemorei, acho que, o melhor não jogo deu do nada. Volpe. Nesse Eu Paulistão fiquei muito todo. mais torcendo pro Oeste Com certeza. do que pro São Paulo. Tipo, pro São Paulo ganhar ou perder o jogo, eu fiquei torcendo muito mais pro Oeste ganhar o jogo. Com certeza. Eu acho que é legítimo. Você torcer pro adversário do seu rival, é legítimo você torcer. Com certeza. Eu assim, toda a linha que é o seguinte, concluindo aquele pensamento, né, que a Ju e o Guilherme falaram, que medo de perder para o rival de novo, eu acredito que não seja nem medo da torcida, eu acho que é raiva já, é rancor, porque o São Paulo, se não estiver enganado, em 2019, por exemplo, no ano passado, o São Paulo fez uma boa final e em uma bobeira tomou o gol no final. Contra o Corinthians também em 2018. Sempre é numa bobeira, é isso que preocupa o torcedor, Então, sempre é numa bobeira. Em 2018, o São Paulo jogou muito bem, amassou o Corinthians assim, o segundo tempo inteiro praticamente. Criou chances com o Nenê, com o Militão, o Cássio foi exigido, teve que fazer boas defesas, e aí numa bola parada, no último lance, tomou o gol do Rodriguinho, que era menor que qualquer outro jogador de São Paulo. E então, assim, em 2017 teve o lance do fair play também, que a torcida já estava de saco cheio com o Rodrigo Caio, e aí pegou no pé do cara também nisso. Então, é assim, a torcida do São Paulo é chata, isso não tem como negar. Ainda em São Paulo, a gente vai ficar muito nesse estado hoje, a gente gosta um pouco de Campeonato Paulista. Previsões. Eu tenho aqui os confrontos na minha papelada, e o que eu vou querer? Eu só vou querer que vocês falam quem passa. Se quiser dar um placar, pode, mas de ideia inicial, quem passa? Não vou falar na ordem, né? Porque se eu for falar em ordem, pelo amor de Deus. Mas vamos lá. Vamos começar por Santos e Ponte Preta. Júlia, Santos ou Ponte? Quem passa? Ponte Preta. Tô surpreso. Por quê? Eu também tô, mas surpreso. eu também tô surpresa, mas eu acho que o Santos realmente não vê bem. A Ponte querendo não crescer um pouco, não tá bem, mas crescer um pouco, eu acho que a Ponte passa. Por pouquinho, mas passa. A Ponte acho que ganhou 2 jogos seguidos agora, né? Pós-pandemia. Sim, 2 jogos. E o Santos A Ponte entregou. realmente cresceu, veio, tá melhor, né? Santos perdeu um, empatou. É de 6 pontos, a Ponte ganhou 6 e o Santos ganhou 1, né? Isso. E aí, Gui, Santos ou Ponte? Só antes, Júlia, você arrisca, pense em algum placar? 1-0, 2-1, 5-0 pra Ponte? Olha. Nem tanto. Eu acho que 2-1 pra Ponte, vai. Que isso? Ou pênaltis. Por que eu te perguntaram agora? É pro Guilherme, e aí, Gui, Santos ou Ponte? Eu também vou de Ponte. acontecendo, Eu assisti o jogo do Ponte e Oeste, não foi o último jogo antes dessa última rodada? Foi Ponte e Novo Horizontino. Novo Horizontino? Então, assisti esse jogo. A Ponte, depois da pandemia, voltou jogando um futebol muito interessante, viu? Eu não me surpreenderia se a Ponte classificar até com uma certa facilidade. Pense em algum placar. 2-0. Ei? 2-1. Não, 2-1, vai, que o Marinho tem um chute fora da área que se ele chutar do meio do campo, ele acerta. Quem que é o goleiro da Ponte? É o Jean, né, mano? O Jean é complicado. É o Ivan. É Ivan. Ivan. Viajei. E aí, Rafa, Ponte ou Santos? Eu acho que o Santos passa por pouco, embora o Santos também esteja em uma crise ali interna ferrenha, né, com os jogadores alguns jogadores pedindo rescisão, mas até a volta do Sanches, né, que querendo ou não, é um baita de jogador, faz muita diferença no meio campo do Santos, e se ele não tiver com o corpo mole como estava com o Santo André, faz a diferença. Então eu aposto 2-1 no Santos. João Raul, vamos terminar essa contigo. Santos ou Ponte Preta? Fechando esse jogo, pelo que eu vi dessas duas rodadas, pra mim, da Ponte. A Ponte tá convencendo um pouquinho mais que o Santos. Pensa em algum placar? Porque a gente sabe que bastidor dá uma baixada na moral. Sim. Placar, pra mim, acho que um 2-1 Ponte. É isso, eu vou ficar com manto, eu vou de Santástico, porque eu ainda acho que Marinho e Soteldo podem
resolver essa brincadeira aí. Sim. Postou até em 1x0 com o gol do Soteldo. Vamos pro próximo. A gente vai falar de Palmeiras e Santo André. Quem passa nessa aí? Começar pelo Manto. Olha, eu acho que se fosse o Santo André antes da paralisação com os jogadores que estavam, eu apostaria no Santo André, mas perdeu muitos jogadores que eram muito importantes para o clube, ali que viviam uma grande fase, e eu acho que o Palmeiras ganha, mas mais por conta assim, da situação do Santo André, que por méritos mesmo do Palmeiras. O Palmeiras também está numa situação muito difícil, não vem jogando bem, muita dificuldade na criação das jogadas, enfim, esses 2 últimos jogos ficaram mais que claros. Ontem, principalmente contra o Água Santa, custou muito para vencer do Água Santa, então por conta da situação do Santo André, eu aposto no Palmeiras. Sem placar. Sem placar. E aí, João Raul, Palmeirão ou Santo André vai continuar surpreendendo todo mundo? Olha, pelo balde de chances criadas e perdidas pelo Palmeiras, é um jogo perigoso e que pode sim dar Santo André. Meu palpite ainda dá Palmeiras. Inclusive pelo que vocês comentaram, né? O Santo André perdeu jogadores importantes. Mas, pra mim, é a mesma situação do Corinthians. Passa, mas não vai ser fácil. Acho que eu vou de 2x0 Palmeiras. E aí, Ju, Palmeiras ou Santo André? Eu acho que passa o Palmeiras, principalmente pelo que o Rafa e o João Raul falaram. O Santo André, se fosse aquele Santo André, com os jogadores que tinha antes da parada, eu acho que seria uma briga dificílima pro Palmeiras, mas como perdeu boa parte do time, o Palmeiras também não vem bem, mas acho que o Palmeiras passa. Eu apostaria também 2x0, mas um jogo bem difícil pro Palmeiras. E aí, Gui, vamos encerrar contigo, né? Palmeirão Pra mim, ou Santo André? acho que dá Palmeiras também, mas um jogo muito complicado, e eu diria até que pode ser o pior jogo das quartas de final. O jogo com mais enrolado, porque o Palmeiras não tá jogando bem, não convence, tá longe de convencer o torcedor pelo elenco que tem até. E o Santo André não é nem por questão de os jogadores caíram no nível técnico. Não, eles saíram mesmo. Não tem mais... Perdeu boa parte do elenco. Eu assisti o jogo no primeiro tempo, contra o Ituano. Um time irreconhecível, o time do Santo André, antes da pandemia, né? Então acho que 1x0 Palmeiras. É isso, e eu encerrando, eu acho que o Santo André passa nos pênaltis. Gosto disso. Segundo, mais um aqui, ó, São Paulo e Mirassol. Eu vou começar pelo João Raul, porque o resto eu não quero nem ouvir palpite. Pelo que apresentou São Paulo. Eu acho que, inclusive, deve ser pra mim, pelo menos na minha opinião, eu acho que é o jogo mais fácil de cravar. Eu acho que o São Paulo veio bem, mesmo perdendo pro Red Bull, se acertar o pé ali, não deve ter muita dificuldade para ganhar. Acho que os 2-3-0 São Paulo não seria muito exagero. Para vocês três, eu vou perguntar, porque vocês sabem analisar. Mas eu não ia perguntar, vocês não merecem. Vamos lá, Rafa, para você. Quem Seus clubistas safados. Só a gente, né? Sim, só a gente. Seus clubistas safados. Tô de vez, então eu nem sou clubista. Bora, vai, Rafa. Bom, eu acho que concordo com o João. É o confronto mais fácil de definir o placar. 3x0 São Paulo, pelo que apresentou. 3x0 São Paulo, pelo que apresentou antes da pandemia e pelo que apresentou depois da pandemia também, que voltou, pra mim, dos grandes, foi o time que voltou melhor. E aí, Gui? Com pato careca ou sem pato careca? Com pato careca, óbvio, né, mano? Pato careca. Com Pablo sem torcida. Com Pablo sem torcida. Pablo sem torcida. Pablo é o maior artilheiro da história dos jogos sem torcida. Como pode? Pablo O cara joga melhor sem torcida, né, mano? Pato careca e Pablo sem torcida, na mesma direção, a 180 km. Quem é mais matador?
Eu diria, né, mano? O cara consegue ser bom sem trem. né? Vai, Nossa. Então, acho que não tem como. Acho que vai dar São Paulo. Apesar do São Paulo, quando o jogo é muito fácil, assim, ele Gosta de entregar. se enrosca. Mas dessa vez não tem como se enroscar, velho. Se enroscar, pode pegar cada jogador e se enforcar. 3x0 São Paulo. E aí, Ju? 3x0, 4x0, 5x0, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu acho que nem tanto, vai. Eu acho que 3x1. Acho que São Paulo classifica. Acho também que é o jogo mais fácil das quartas, mas ainda acho que talvez tome um gol, apesar do Volpe estar... Não confia no Volpe, ó. Não confia 3 a 1. no Volpe. Ela Não, confia, mas pra não copiar o resultado, 3x1. Vai, vou dar um gol pro Mirassol. Acerta sozinha. Eu vou por aqui que o Mirassol vai passar, minha opinião, tô zoando. Eu acho que o São Paulo, ele vai fazer um 5x0 fora o show. E eu aposto em 2 gols do Pato Careca. Tomara que se acerte. Vamos para a última, então. Eu acho que é a mais difícil, a mais complicada. Red Bull Bragantino e Esporte Clube Corinthians Paulista, melhor time desse paulistão até o momento, porque ganhou 2. Bora. Coitado. Vamos começar. O João Raul é o último, tá? Dispensa comentários pela Júlia. Corinthians ou Bragantino? Olha o que você vai responder. Eu acho que vai ser. Pra mim é o confronto mais equilibrado das quartas. Acho que o Corinthians não tá jogando bem, mas querendo ou não ganhou uma moral por ter conseguido se classificar na última rodada, ganhou do Palmeiras, ganhou do Oeste, né, que não tava bem, mas ganhou do Oeste de qualquer forma. Então o Corinthians vem com uma moral, porém o time do Bragantino é muito encaixadinho, é um time muito bom, vai brigar pelo título, então eu acho que o Corinthians não passa. Eu aposto no Red Bull Bragantino, mas eu acho que vai ser um jogo muito difícil. A Júlia tá fora do programa, cara, que bom. Nada Eu com Arrisca placar? E aí, Ju, você pensa em algum placar? Olha, eu acho que ou vai para os pênaltis, ou eu apostaria 2x1 Bragantino. E aí, Rafa, você tá muito calmo pra mim. É Red Bull ou Corinthians? No grupo, você já falou uma coisa e eu quero ver se você vai manter isso aí. Não, eu acredito que o RB passe, né? Eu aposto no Red Bull. É que, assim, de um lado a gente tem o RB Bragantino, que o Corinthians também, querendo ou não, por ser o Corinthians é candidato, mas, assim, pelo futebol que a gente está vendo, o RB é muito mais candidato que o Corinthians. Tá um time muito encaixado, a Júlia disse muito bem, tá um time que engrenou, é o líder na classificação geral, bateu de frente com os grandes, então vai ser um jogo muito duro para o Corinthians, principalmente pelo futebol que o Corinthians apresentou, né? Se continuar nesse futebol meia boca que tá, é difícil passar, cara. O RB tá muito encaixado, jogou de igual para igual pro São Paulo, que na minha opinião é o melhor, o time dos grandes é o que melhor apresentou futebol nesse Paulista. Então eu acredito que vai ser um jogo muito difícil pro RB, mas se o Corinthians querer dar uma de Corinthians mesmo, vai complicar pro RB também. E ganhar de 1x0 com o gol do Gê impedido. E aí, Gui? E aí, Rafa, você pensa em algum placar? Tem VAR, né? Cara, eu aposto 2x0 RB. Tá bom, né? A criança ficou triste. Tá bom. E aí, Gui? Não, como a Júlia e o Manto já falou, pra mim, eu não acho que vai ser tão equilibrado assim também, não. Acho que é teoricamente um jogo fácil pro Red Bull, porque muito o Corinthians cresce em mata-mata é pela torcida, porque a torcida do Corinthians, ela faz um elenco limitado chegar longe. Eu acho que a torcida do Corinthians é fundamental no mata-mata. Como não vai ter a torcida, eu acho que dificilmente um time que não jogue melhor que o seu adversário vai classificar ou ser campeão. Então, pra mim, acho que dá um 3x0 o Bragantino. Derruba ele. Mano, é muita demissão, velho. Os caras vão ter tudo que passar depois comigo. Falar, gente, tá dispensado. Vai lá pro Desimpedidos que aqui... Impedidos nem chega no nosso pé. Vai, João Raul. Depois de hoje o RH vai comer solto amanhã. Deus. Me dá uma esperança, senão eu vou ajoelhar e rezar. Curto e grosso. Tá pronto pra sofrer?
1-1 com pênalti e o Cássio garante o Corinthians na semi. De Legal, novo. você tem um amigo cardíaco, né? Você já faz essa aí, lança. Cara, Pra mim são poucas. É 1-1, pênaltis e. Estilo Cássio. Corinthians mesmo. Exatamente. Porque sofrer pouco é besteira. e o gol vai ser do Cássio também, não, tô zoando. Cássio de Vai ser cabeça. Vai No ser último 11 a minuto 10 ali, nos pênaltis. sobe lá mais que todo mundo. Virou uma 11 a baita. 10 nos Pergunta, pênaltis. se o Júlio César pegar pênalti no jogo, é lei do ex? É, Com certeza. Ô, Tomara Se for que pros no pênaltis, eu jogo. colocaria ele até pra bater. Ó, Matheus Jesus, Júlio César, estão ferrados já. Tem um pênalti defendido e Ô, um gol aí já. Ô, Gá, Ô, Gá. se você me Manda um permite. link, hein, Gá? Peraí que eu vou até respirar fundo, peraí. O Corinthians passa a vida contratando e emprestando o nego pra rival e não deixa jogar. Aí me vem o Matheus Jesus, que inclusive já fez um puta golaço depois da pandemia, e o Corinthians libera. Tá pedindo pra tomar ou não tá? o Braga comprou ele. Vendido, né? Mas a notícia que eu tinha é que o Corinthians acabou liberando o jogo. Podia Mas ter ele alguma é cláusula vendido, no não tem Campeonato como. Paulista, alguma coisa assim, não sei, mas foi o que eu tinha lido. Ué, Eu ele falei, é pô, comprado. então pelo menos empresta, né? Já que é pro cara jogar, O jogar Oeste, então o pelo menos Kaique não empresta, jogou. bloqueia o cara. Ah, mas daí se ele jogasse também era Kaique, 4. olha, tem meio time da base lá no Oeste que não jogou. Devia Sim. ter deixado. Devia ter deixado jogar. Bom, e eu vou Ia encerrar ser mais aqui fácil. os palpites. Ai, é com muita dor, que droga. Eu acho que preocupe, esse vai dar jogo mais. vai ser 1-0 pro Corinthians. Só que não tem Rodriguinho pra salvar, não tem Rodrigo Mas tem Caio Jô. pra ajudar o Jô, não tem Wagner Love, Sornossa, mas tem Jô, e o Jô quando ele quer. Ele Não é- decidiu. Eu não vou falar a palavra que eu tô pensando, mas vocês sabem, é aquela que começa com R e é o aumentativo de rabo. O Jô tem muita sorte, cara. Ele aparece e, mano, a bola bate na canela dele e vai entrar. E eu acho Ele que é um isso cara que decisivo. difere um Ele é um pouco. cara decisivo. E outra, Cantilho volta. E o Cantilho joga Uhum. bola. Se for Cantilho e Ederson, e alguém botar uma pilha no Lampo, que a dele acabou faz 5 anos, Uma pilha, conecta na tomada 220 logo, porque a pilha não cara, Contrata o gerador só pra ele. tem uma Liga no Onde você vai Eletrofaulo. Tem uma Aonde você vai enfiar a esperancinha. tomada, não quero nem saber, mas pode contratar o gerador. E Tá outra, liberado. o Braga, ele é muito bom. Ele é muito bom. É um time, querendo ou não, botou São Paulo na roda. E o São Paulo, entre os grandes, é o primeiro, literalmente, de qualidade. Vai ser difícil, vai. Mas é o Corinthians em mata-mata, cara. 3 anos ganhando o Paulista e ninguém sabe como. Mas tem um detalhe também, Nem né? eles Não sabem tem, como. É o que eu não falei. tem o da Carille dessa vez. Não tem Porque o Deus Carille- lá treinando o time. O Carille, enquanto esteve como técnico do Corinthians, ele não foi eliminado em nenhum Então, mata-mata. e eu acho que esse jeito Carille, ele vai ficar. Porque eu acho que o Thiago Nunes sentou e falou, sentamos, então uma bosta. Eu acho que agora ele vai permanecer, pelo menos na reta final do Paulista, porque Não, reta ele não vai final, querer, ele né? não vai. jogo único se não vai arriscar. ser louco de. Ele não de vai arriscar, falar, né? ô Jô, fica aí que eu vou fazer o Luan virar ponta. Ô Everaldo, dá um cola aí, ó. Fica lá e ataca. Não, não vai. Vai ter Everaldo tá Ramiro lesionado, fazendo né? a função do Romero, vai ter Luan voltando, vai ter o Jô na linha do meio campo tendo que puxar contra-ataque Everaldo, sozinho. o Everaldo não tá machucado? Não, então, mas ele só machuca também. A habilidade dele já é machucado. A chance maior do RB ganhar é por causa que vai Janderson pro Vai jogo. ser gol do Janderson. Cara, né, mas é aquilo. Eu tá acho que vai ser falando? 1-0 É o que eu falei da torcida. Então, mas já é fora de casa. E o Bragantino normalmente enche estádio. De qualquer forma. É um jogo no Morumbi. Um jogo no Morumbi ou em Bragança que tivesse com torcida, o time do Bragantino ia sentir muito mais a pressão até da própria torcida do que a torcida adversária. Eu não acho tanto, porque a torcida, ela tá tipo assim, não, gente, é um projeto novo, vamos dar uma segurada. Tanto que você vê os caras comemorando que subiu.
parece que eles ganharam o Mundial de Clubes. Então os caras já se impactou que o time subiu, que opa, foi de primeira logo, beleza. Eles estão pacientes, eles não vão falar, não, opa, primeiro ano aqui, acho que ganhar um brasileiro. O que vier agora é lucro. Ganhar um Paulistão, eles estão lá deles. Então, tipo, não ia ter essa pressão por causa disso. Eu conheço o pessoal do Braga e eles estão calmos, eles estão lá deles. Tipo, vamos segurar que chegamos agora no bonde e não vamos sentar na janelinha. Então é isso, vamos terminando aqui. Obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Eu sei que não é fácil aguentar. Eu acho que esse programa eu vou fazer o esforço de ficar em 1 hora e 10. Mas se você tá aqui, obrigado. Se inscreve no canal, deixa o seu like. Sexta-feira tem mais, diretamente falando sobre o que aconteceu na rodada de meio de semana do Campeonato Paulista. Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.